Bom pessoal, nesse vídeo vamos continuar com os nossos estudos do eletromagnetismo, dessa vez falando sobre o campo magnético criado por uma corrente elétrica em condutores. No nosso caso aqui nós vamos ver a corrente que percorre condutores retilíneos, ou seja, fios longos. Então, após os estudos de Oster, outro cientista que se interessou bastante pela nova descoberta entre eletricidade e magnetismo foi Ampère, já conhecido aí pela unidade da corrente elétrica. Dentro dos seus estudos, ele analisou como era o comportamento do campo elétrico na presença e ao redor dos fios elétricos. Ele fez seus estudos a partir de experiências e em um desses casos ele colocou uma espécie de papelão e atravessou esse papelão com um fio. E ao redor desse fio ele colocou limalhas de ferro. Então nessa figura nós temos aí o condutor, que é o fio elétrico, e ele está enfiado aí numa superfície, pode ser uma folha de papel também. E ao redor desse fio nós temos aí pó de ferro, chamado de limalha de ferro, né? Então ele conectou esses fios a algum tipo de gerador e analisou o que é que acontecia com a passagem da corrente elétrica. E a verificação dele foi justamente essa que a gente pode ver na figura, ou algo muito parecido, né? O que é que nós vemos aqui, ó? Nós vemos que a limalha de ferro, ela se aproxima do fio porque o campo magnético ele é mais forte. Inclusive a gente pode observar que quanto mais afastado do fio esse campo magnético se torna mais fraco, isso porque a limalha está em menor quantidade nas regiões mais afastadas. Mas se a gente observar bem, essa limalha está distribuída de forma circular ao redor desse fio, né? Então ele observou que tem um padrão circular e que a gente pode representar como nessa figura aí, ó. Então nessa figura nós temos algumas camadas que representam justamente regiões de atuação do campo magnético gerado por esse fio retilíneo, né? Por esse condutor. Para descobrir as características deste campo magnético, Ampère também realizou algumas experiências e uma das regras que ele acabou criando para descrever aí a situação foi a chamada regra da mão direita para descobrir como se comporta o campo magnético, né? Então a gente analisa aí um ponto qualquer na região desse campo magnético, mas como é que a gente vai saber qual a direção e qual é o sentido que esse vetor campo magnético vai ter? Aí é justamente a regra da mão direita que a gente tem que utilizar, como ilustra aí essa figura. A regra consiste em algo bem simples. Você deve imaginar o seu condutor, você vai seguir com o seu polegar a corrente elétrica, corrente I, né? Então veja aqui, ó, a corrente está indo para cima, então o seu polegar também vai para cima. E os demais dedos vão contornar esse condutor, já que o padrão aqui é circular. Observe que eles estão aqui contornando o condutor. Veja que se eu contornar nessa direção, como mostra aqui, ó, então eu vou estar contornando aí no sentido que a gente chama de sentido anti-horário, que é o mesmo sentido dessa situação aqui, ó. A corrente está para cima, então a gente contorna a circunferência no sentido anti-horário. Para ilustrar a regra da mão direita, a gente vai considerar o nosso condutor sendo aqui essa caneta, que está aí nessa posição vertical. E primeiramente vamos considerar que a corrente está percorrendo esta caneta, esse condutor, de baixo para cima, né? Ou seja, subindo nesse fio. Então, como a regra diz, o seu polegar deve seguir a corrente. Nesse caso daqui, ele deve apontar então para cima. E os outros dedos devem justamente contornar a caneta. Então a gente observa aqui, ó, que os outros dedos contornam a caneta aí no sentido anti-horário, certo? Então, nesse caso daqui, o sentido de circulação seria anti-horário. Quando chegar aqui nesse ponto, o que é que vai acontecer? Um vetor não pode ser uma curva, ele tem que ser uma reta. Então ele vai passar raspando aqui nesse ponto, como a gente mostra aí, né? Ou seja, ele vai passar pela curva de forma tangente à trajetória, tangente à circunferência. De outra forma, a gente pode dizer que ele faz um ângulo de 90 graus com um raio aí dessa circunferência. Então essa é a forma da gente identificar a direção e o sentido do campo magnético. E como identificar a sua intensidade? Ampère fez também alguns experimentos e ele identificou algumas particularidades. A primeira dela é com relação à corrente elétrica. Ele chegou à seguinte conclusão: o módulo do campo magnético é diretamente proporcional à corrente que percorre o fio, ou seja, quanto mais forte a corrente, quanto maior a sua intensidade, maior também é o campo. Quanto menor a corrente, menor é o campo. Então a primeira relação é essa daí, ó. O campo B, ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior um, maior o outro também. Mas ao mesmo tempo ele verificou que, dependendo da distância que a gente está do fio, esse campo pode aumentar ou diminuir a sua intensidade.
E ele concluiu que quanto mais afastados estivermos do campo, menor é essa intensidade, ou seja, o módulo do campo magnético é inversamente proporcional à distância analisada. Certo? Então a gente coloca aqui o nosso denominador. Só que para a gente criar uma fórmula ou chegar ao resultado de uma fórmula, não só basta analisar a proporcionalidade. Para que esse B realmente seja igual a I dividido por R, deve haver aqui uma constante que equilibre tudo isso. E essa constante é chamada de constante de permeabilidade magnética no meio, porque ela vai depender de onde o campo magnético está sendo colocado. Certo? E no vácuo, essa constante vale 4π vezes 10 a sétima Tesla metros por ampere, certo? Ela é chamada de constante de permeabilidade magnética, nesse caso aí, no vácuo. Esse exemplo nos diz: um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética em um ponto P localizado a 10 centímetros do condutor. E ele dá aí o valor de μ0, como a gente já viu antes. Observamos bem que nesse caso daqui ele não chama a intensidade do campo magnético, ele diz do vetor indução magnética. Esse é outro nome que pode ser dado aí ao campo magnético nessa situação. Então vamos tirar os dados da questão para começar a calcular aqui a sua intensidade. Quando ele pede intensidade, ele está pedindo o valor. Então qual é o valor do campo nesse ponto P aqui? Vamos ver então. Primeiro a gente observa que ele diz que a corrente aqui vale quanto? 2 amperes. Então a corrente que percorre esse fio tem um valor de 2 amperes. Depois ele diz que o ponto P, que é o ponto que nos interessa, está localizado a 10 centímetros do condutor. Então a distância R é 10 centímetros. O que a gente nota, e que é importante sempre prestar atenção nisso, é que aqui a distância está em centímetros e aqui na unidade da constante está em metro. Então nós temos que padronizar isso. Então 10 centímetros, basta dividir por 100, então nós temos aí que é 0,1 metros. Por fim, nós temos o valor da constante de permeabilidade, o μ0, que tem esse valor fixo no vácuo, não é? 4π vezes 10 a sétima, com essas unidades aí. Agora que a gente tem esses valores, basta então simplesmente substituir na fórmula, aquela que a gente viu antes. Qual é a fórmula? μ0i sobre 2πr. Precisa substituir o valor de π? Se você quiser, pode, mas vai dar mais trabalho. Vamos ver o porquê não precisa e porque é mais fácil não substituir. Vamos substituir todos os valores aí, né? Então, esse μ0 vale 4π vezes 10 a sétima. A corrente vale 2. 2π vou deixar aqui e o valor de R é 0,1. Se a gente notar bem, tem π em cima e tem π embaixo. Por isso que eu não substituo, porque a gente pode fazer o quê? Cortar um com o outro. E nesse caso, melhor ainda, corrente vale 2, aqui embaixo tem 2 também. Também posso cortar esses dois aí. Sobe então pra gente, 4 dividido por 0,1, que dá 40. E repete aqui, vezes 10 a menos 7. Aqui já é a resposta, mas para a gente deixar a notação científica da forma padrão, a gente tem que passar uma vírgula para cá. Então, acrescenta uma casa decimal lá, então fica com menos 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, acabamos de calcular aí a intensidade do campo. Mas não foi só isso que ele pediu, não. Ele pediu também a direção e o sentido do vetor indução magnética. Direção e sentido, ou seja, nesse ponto daqui, qual é a direção e qual é o sentido desse vetor? Vamos utilizar aqui, para esse caso e para os demais, a regra da mão direita que acabamos de ver. Vejam aí no vídeo. Já se você considerar que a corrente está indo para baixo, ou seja, de cima para baixo, então seu dedo polegar aponta para baixo e olha aí os outros dedos contornam a caneta também. Só que dessa vez elas contornam no sentido horário. Como a gente viu no vídeo, então a gente percebe que nesse ponto daqui, o que é que vai acontecer? A direção do vetor, já que o vetor é uma reta, é uma seta, ele vai estar perpendicular a esse ponto. Se ele vai estar perpendicular, então essa é a direção dele, perpendicular ao plano. Qual plano? Depende de como você está olhando aí. Pode ser o plano da tela do seu celular, o plano da tela do computador. Se você desenhou a figura no caderno, é o plano do seu caderno e assim sucessivamente. E o sentido?
Como a gente viu aí, ó, esse vetor ele vai estar saindo. Por quê? Porque nesse ponto daqui, quando a gente contorna com os dedos saem dessa região, não é isso? Então ele está saindo do plano e o símbolo para sair é uma bolinha com um ponto no meio.